Qual governante reduziu pela metade a população de um país inteiro? Como eram os maníacos mais cruéis? E quem era temido até mesmo em Alcatraz? Nós temos as respostas aqui nesse episódio sobre as personalidades mais aterrorizantes de todos os tempos. Esse é o Infinito, e hoje eu vou mostrar algumas das pessoas mais malvadas da história que vão fazer você se sentir desconfortável. Leopoldo II. Leopoldo II foi o rei dos belgas no final do século XIX e início do século XX, mas é lembrado por suas terríveis atividades na África. Ele fundou o Estado Livre do Congo, formalmente independente, e tornou-se seu proprietário pessoal por cerca de 30 anos. Apesar do nome, não havia liberdades no estado, e todos os habitantes eram essencialmente propriedade e escravos de Leopoldo II, que fazia o que queria com eles. Na maior parte, o rei dos belgas se livrou deles, e o fez brutalmente. Ele obrigou a todos a trabalharem até a exaustão nas plantações para obter dinheiro com a venda de borracha, marfim e outras riquezas do Congo. E se ele não achava que alguém estava se esforçando o suficiente, não hesitava em executá-lo ou mutilá-lo. Não era incomum que a vítima fosse massacrada na frente de sua família. As atrocidades do Estado Livre do Congo durante o governo de Leopoldo II foram de proporções apocalípticas. O tirano assassinou 15 milhões de pessoas. A população do Estado Livre do Congo foi reduzida à metade e Leopoldo II foi desprezado pelo mundo inteiro durante sua vida. Se Leopoldo II mantinha a África sob controle, Al Capone mantinha a América. O gangster mais famoso da história pode ser considerado um dos homens mais malvados e perigosos de todos os tempos. Na década de 20, ele operava em Chicago. Naquela época, a cidade literalmente lhe pertencia. Sob o disfarce de um negócio de imóveis e uma rede de lavanderias, ele estava envolvido na venda ilegal de álcool durante a lei seca, assim como nos negócios de jogos de azar. Acredita-se que foi Al Capone quem introduziu o conceito de extorsão. Ele também foi um dos primeiros praticantes do extermínio total dos competidores. Ele travou uma guerra inteira entre criminosos, que ele mesmo ganhou. Especialmente épico e brutal foi o massacre do dia de São Valentim, quando Capone eliminou astutamente os concorrentes. As autoridades sabiam dos atos de Capone, mas por mais estranho que possa parecer, eles o colocaram atrás das grades não por assassinato, extorsão e negócios ilegais, mas por não pagar impostos. Ele foi enviado para uma prisão em Atlanta e depois para a lendária Alcatraz. Naquela época, ele ainda estava no auge de sua fama, então não é de surpreender que em Alcatraz ele fosse temido por outros criminosos. No entanto, em Alcatraz, a saúde já precária do gangster começou a se deteriorar rapidamente, e Al Capone passou o último ano de sua prisão em um hospital prisional. Depois de sair da prisão, o gangster outrora violento viveu doente e enfraquecido em reclusão na Flórida. Eu tenho certeza que todo mundo sabe quem é o Conde Drácula. Sim, o lendário vampiro do romance Drácula, de Bram Stoker. Mas você sabia que Drácula, o vampiro, tinha um protótipo? Vlad o Empalador, ou Vlad Drácula, foi esse protótipo. No século XV, ele era o governante da Valáquia, que hoje é o sul da Romênia. Em geral, Vlad o Empalador era oficialmente conhecido como Vlad, o terceiro Bassarab, mas não era chamado de Empalador por acaso. Em romeno significa literalmente empalamento, e isso dá uma ideia de sua forma favorita de execução. Drácula empalaria qualquer um por qualquer coisa. O empalamento era aceito como punição por qualquer crime, se a pessoa cometesse assassinato ou roubasse um pedaço de pão. Drácula tratou brutalmente seus inimigos, vingou-se de seus infratores, queimou aldeias inteiras com todos os habitantes e se livrou de todos os doentes e pobres em sua Valáquia, mantendo sua população distante. É difícil até contar quantas vidas foram arruinadas por esse governante insano. É interessante, aliás, que um homem tão cruel era afeito à caridade. Ele doou dinheiro para mosteiros e distribuiu fundos para a construção de igrejas. Frequentemente associamos a Idade Média à Inquisição, a execução das bruxas e outros que eram considerados hereges. Havia muitos inquisidores naqueles dias que realizavam atividades terríveis, mas Tomás de Torquemada era inigualável. Torquemada foi o inquisidor mais cruel da história, que arruinou dezenas de milhares de vidas. Existe uma teoria de que o ódio de Torquemada pelos dissidentes surgiu depois que sua amada garota o rejeitou, preferindo-o a um mouro. De qualquer forma, Torquemada acabou se tornando o principal perseguidor de judeus, mouros e outros não católicos na Espanha. Em 1483, ele assumiu o posto de Grande Inquisidor da Espanha e começou sua fúria a todo vapor. Centenas de milhares de mouros e judeus foram expulsos da Espanha, e dezenas de milhares foram presos, onde foram torturados e aguardavam a execução.
Torquemada era um defensor de execuções públicas e também emitiu suas próprias diretrizes para definir hereges. Ele era tão duro com os não-católicos que até o Papa, na época, condenou Torquemada por atrocidades. Mas o inquisidor não deu ouvidos às palavras do chefe da igreja e continuou seus atos sombrios até sua morte. Da Idade Média, vamos para o nosso tempo, porque mesmo na história moderna houve muitas pessoas assustadoras. Dorothea Puente é um exemplo perfeito. Ela parece uma velhinha meiga, uma velhinha que deve estar assando bolos para os netos e passando tempo assistindo novelas. Na verdade, ela é uma maníaca perigosa com cerca de 10 vítimas em seu crédito. O passado de Dorothea remonta à década de 80. Naquela época, ela administrava uma pensão que mais tarde foi apelidada de Pensão da Morte, e não é de admirar. Várias pessoas se mudaram para lá, das quais Dorothea selecionou alcoólatras, idosos e retardados mentais. Ela deu a eles biscoitos com uma grande dose de pílulas para dormir, se livrou deles e então descontou seus cheques da Previdência Social. Mais cedo ou mais tarde, alguém tinha que perceber que as pessoas estavam entrando na pensão e desaparecendo lá para sempre, e foi o que aconteceu. No final dos anos 80, a polícia invadiu a pensão e os detetives descobriram os horrores que Puente estava fazendo. No final, a bela velhinha foi condenada à prisão perpétua e morreu em 2011. Jean Bedel Bokassa. Um canibal, um ditador, um louco implacável. Tudo isso pode ser dito de Jean Bedel Bokassa. Ele foi presidente da República Centro-Africana de 1966 a 1976. Mas isso não era o bastante. Então, em 1976, ele se proclamou imperador vitalício. Como você sabe, tal homem não lidaria com seus oponentes com luvas de pelica. Ele lidou com a oposição com muita crueldade. Ele serviu a alguns deles como comida para leões e crocodilos. Bokassa também era um canibal e não hesitava em falar sobre isso. O imperador não gostava apenas de seus oponentes, mas também de seu próprio povo. Enquanto seus cidadãos mal conseguiam sobreviver e morriam de pobreza, Bokassa se gabava de sua riqueza. Para sua coroação, por exemplo, ele usou uma coroa de diamantes no valor de 5 milhões de dólares. Sapatos que entraram no Guinness Book como os mais caros do mundo. E sentou-se em um trono de ouro pesando mais de 2 toneladas. Era como se ele estivesse tirando sarro de seu próprio povo de propósito. Até que um dia todos se cansaram, e em 1979 o tirano foi deposto e expulso do país à revelia. Ele não apareceu na República Centro-Africana por alguns anos, mas um dia ele voltou descaradamente, acreditando que o povo o colocaria de volta no trono. E claro que isso não aconteceu. Bokassa foi imediatamente preso e condenado à morte. Por algum milagre, Bokassa teve sorte. A sentença foi comutada 2 vezes, e então o tirano foi libertado por uma anistia e morreu 3 anos depois em sua cama de ataque cardíaco. Joseph Mengele. O infame Terceiro Reich é conhecido por muitas personalidades más e horríveis, e Joseph Mengele é definitivamente um dos homens mais assustadores do Reich. Seu retumbante apelido, o Anjo da Morte, define ele muito bem. Mengele era um médico que conduziu experimentos médicos terríveis nos prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz. É difícil descrever toda a gama de experimentos de Mengele. Ele realizou operações para mudar a cor da córnea, por exemplo. Então o médico tentou encontrar uma maneira de transformar pessoas com olhos castanhos e pretos em arianos de olhos azuis. Houve também experimentos em ginecologia, experimentos com a redução da temperatura corporal a extremos e infecção de pessoas com doenças mortais. Ele tinha um amor especial por gêmeos, nos quais realizou experimentos específicos. Algumas das tarefas que Mengele estabeleceu para si mesmo estavam relacionadas a levar os humanos aos padrões de pureza racial, enquanto outras eram ordens dos militares. O exército alemão precisava de novas formas de escapar da hipotermia e das flutuações de pressão, antibióticos eficazes e métodos inovadores de cirurgia. Mas é claro que tais atrocidades não justificam as atrocidades de Mengele. O médico louco tinha centenas de milhares de vítimas em seu crédito. Bom, depois de tudo isso, é surpreendente e injusto que ele nunca tenha sido responsabilizado por suas ações. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Mengele fugiu para a América Latina, onde nunca foi encontrado. Heinrich Himmler. E aqui está outra figura-chave do Terceiro Reich. Heinrich Himmler não era tão forte em medicina quanto Mengele, mas era bem versado em agricultura. Ele era agrônomo de profissão. No entanto, ele entrou para a história não como um amante da agricultura, mas como um dos principais monstros de todos os tempos. Ele foi um dos principais organizadores do Holocausto. Infelizmente, foi em grande parte por causa desse homem que milhões de judeus e ciganos inocentes se foram. Além disso, Himmler fundou os Esquadrões da Morte, chefiou a Gestapo e criou e protegeu campos de concentração.
Em geral, todos os atos mais terríveis da Segunda Guerra Mundial, que só podem ser lembrados e imaginados, foram por sua culpa. Ao contrário de Mengele, Himmler ainda conseguiu ser preso logo após o fim da guerra. Mas o caso não chegou a julgamento. Enquanto estava sob custódia, Himmler engoliu uma ampola com cianeto de potássio. Todo mundo conhece Gengis Khan como o grande conquistador. Ele foi o fundador e primeiro grande Khan do Império Mongol do século XIII. Ele não apenas uniu as diferentes tribos mongóis e turcas, mas também organizou campanhas de conquista, criando assim o maior império continental da história. Estendia-se do Pacífico ao Danúbio e de Novgorod ao Sudeste Asiático. Isso tudo é incrível, mas muita gente esquece o que Gengis Khan fez para conquistar esses territórios, sua glória e influência. As campanhas de Gengis Khan foram muito cruéis. Algumas delas terminaram não apenas com a captura de uma cidade, mas também com a eliminação completa de sua população. Segundo estudos de cientistas, Gengis Khan foi indiretamente e diretamente responsável pela morte de 60 milhões de pessoas. Para você ter ideia da escala, no século XIII era de 4 a 12% da população total do mundo. Ou seja, Gengis Khan literalmente destruiu 1/10 do mundo. Ele foi feroz em suas represálias contra inimigos. Quando os persas mataram o embaixador mongol, por exemplo, Gengis Khan ficou furioso e exterminou a maioria de seu povo. Todos esses detalhes não devem ser esquecidos ao relembrar os grandes feitos de Gengis Khan. Isso é tudo, pessoal. Qual pessoa você considera pessoalmente a mais malvada da história? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.